Eu queria falar a respeito de um recurso que muitas vezes as nossas mães utilizavam quando elas queriam nos proteger, né? As nossas mães utilizavam um recurso de, às vezes, colocar um certo medo em nós. E se falava muito, quando não queria que o menino andasse além da rua onde morava, que um homem com um saco ia passar e ia pegar as crianças. E esse recurso funcionava. As crianças, elas acabavam por não ir além de onde as mães queriam. Como o nosso companheiro aqui, o vereador Otaviano, falou, nós tivemos conhecimento desse projeto em torno de uns 15 dias. E tomamos conhecimento, e no dia seguinte que tomamos conhecimento, os vereadores da oposição também tomaram conhecimento desse projeto. Isso quer dizer que os vereadores aqui não tinham nenhum contato ainda com esse projeto. Mas eu queria também me colocar contra qualquer posição de privatização. Queria dizer aqui que, desde a minha fala na semana passada, que a minha condição para estar acompanhando e participando desse projeto seria que os feirantes, os ambulantes, o comércio do entorno, ele fosse ouvido, né? E por essa preocupação, eu sabia mais ou menos que as coisas não iam dar certo. E de fato elas não deram. Eu estive na feira, no dia de ontem, para ouvir as pessoas. Mas ontem foi o último passo que eu dei para constatar aquilo que nós ouvimos ontem. Um processo muito mal conduzido, sem nenhuma comunicação com os vereadores que tinham contato com os feirantes, só podiam resultar naquele desfecho que nós tivemos ali. Quero concordar com o pastor Neilton, que colocou aqui que pessoas que às vezes estavam ao lado não orientaram devidamente. Mas isso vai se repetir novamente se esse diálogo ele insistir quando as pessoas disseram que não querem esse diálogo. Eu tive no domingo, aproveitei uma grande reunião que teria com o ministério lá da igreja e me antecipei em falar sobre a discussão da feira. Qual era a colocação que eu levei? Foi apresentado um projeto para nós, os vereadores, todos os vereadores, e esse projeto que foi apresentado era para a discussão da revitalização do centro comercial. Essa foi a colocação que foi passada para nós naquela reunião. A definição de privatização e PPP, discordando do que foi falado anteriormente aqui, elas são, de fato, de sentido diferente. A privatização é você passar algo que é do Estado para iniciativa privada, para uma empresa, para uma pessoa jurídica. E essa pessoa, a partir de então, passa a administrar e fazer uso daquele bem com o objetivo de lucro. A PPP é uma concessão em que a pessoa tem, por um período de tempo, o direito de explorar aquele determinado bem do Estado e, depois que fim desse tempo, isso retorna para o poder do Estado, para que ele possa dar continuidade. Eu estou falando isso porque na última sessão, eu falei aqui, que tanto o prefeito de Salvador, quanto o prefeito de Feira de Santana, se utilizaram dos recursos da PPP para poder fazer investimento em suas cidades, que é uma ferramenta que muitos gestores estão fazendo em todo o Brasil, por as cidades não estarem obtendo recurso suficiente para aplicar na cidade. Então, quando encontram alguém que queira investir na cidade, se utilizam da PPP. Mas a forma como isso é apresentada precisa envolver toda a cidade, precisa envolver todos os interessados. E foi exatamente nesse ponto que nós erramos. Foi exatamente nesse ponto que nós falhamos. Gestores erram, prefeitos erram, no diálogo com a sociedade. Eu tenho acompanhado
ao longo dessa semana, a implantação do Sistema Integrado de Transporte Público de Salvador. O Sistema Integrado de Transporte Público de Salvador foi recentemente licitado para que as empresas possam fazer o transporte público nessa modalidade de transporte integrado. E a forma, a condução, como o governo do município de Salvador também tratou, gerou uma grande confusão entre os usuários de transporte público. Por quê? Com a mudança das linhas, com a mudança dos roteiros, os usuários que frequentemente já tinham o hábito de pegar um ônibus de uma determinada empresa, que faziam determinada linha, perceberam que as coisas mudaram. E essa desinformação gerou um grande tumulto. Falo disso pelo seguinte: nós presenciamos ontem uma grande desinformação. Existe um cidadão alemão, o Paul Joseph, que fala que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Na minha caminhada pela feira ontem, eu escutei, pastor Neilton, várias informações que a gente não tinha conhecimento. Várias informações, vereador Otaviano, que inclusive envolvia nós. Foi passado para os feirantes e foram passados para as pessoas que existia um projeto que estava na Câmara e que esse projeto já tinha 9 votos contra e 10 a favor, que só precisava de mais um voto. Ou seja, eu fiz as contas muito rapidamente, 9 oposição, 10 somos nós, a gente está dentro. Nós estávamos contra, nós estávamos a favor de uma privatização da feira. Em momento nenhum, vereador nenhum veio aqui, dos 10 que são da bancada governista, para fazer discurso de privatização de feira. Ninguém defendeu essa pauta aqui, mas essa história estava lá dentro do centro comercial. E repetindo aqui as palavras do pastor Neilton, eu vou dizer, eu não sei quem levou essa informação. Eu não quero usar nomes, mas as pessoas, inclusive, citaram nomes de vereador que estavam informando que os vereadores do governo estavam a favor da privatização da feira. Isso é um ato de covardia para conosco. Porque, em momento nenhum, como o Otaviano falou aqui anteriormente, nós acompanhamos o processo de construção desse projeto. E quero dizer mais, se for uma privatização, se for uma licitação, não vai passar pela Câmara de Vereadores. Ou seja, nós não vamos participar de uma votação para aprovar ou não. Agora, nós perdemos uma grande oportunidade de discutir com as pessoas que se interessam por aquele tema, que são os feirantes, a revitalização da feira. Porque ontem tinha um cenário perfeito. As pessoas que comercializam ali no centro, alguns que são usuários, aqueles que vão lá para comprar, o gestor e os vereadores de situação de oposição. Seria um debate maravilhoso. Mas o que é que aconteceu ontem? Não foi permitido que se visse projeto algum. Não foi permitido que se dissesse nada. E aí, eu volto à historinha que eu contei lá atrás, que as mães usavam para poder tentar proteger os filhos. As mães, às vezes, contavam uma mentirinha, as crianças acreditavam e, desse modo, acabavam não querendo desobedecer. Então, eu insisto, como algumas pessoas discursaram que passaram por aqui, se conformar com a situação da feira como está, dizendo que a feira deve ser simples, a feira deve ficar como está, eu discordo dessa posição. Nós precisamos discutir o centro comercial, os investimentos que foram feitos aqui para a implantação do Boulevard, para a implantação do Atacadão, vão mudar a configuração do centro comercial de Camaçari. Será transferida uma grande quantidade de pessoas e investimentos para o shopping. E eu vou repetir, o nosso centro pode estar destinado a acontecer o que aconteceu com a Barroquinha em Salvador, quando foi mudado o centro administrativo.
quando foi mudado o centro comercial para a Avenida Tancredo Neves, lá em Salvador. Se nós não formos responsáveis, vereadores, em fazer a devida discussão, a devida orientação, seremos amanhã responsáveis por ver o sepultamento do centro comercial de Camaçari. Eu não tenho dúvida que nós só teremos um ganho para Camaçari se a partir de agora começarmos a discutir de fato com quem tem interesse. Conversei ontem com os feirantes, o que ouvi deles foi: todos nós concordamos que seja pago água e luz aqui, todos nós concordamos que seja feita a ampliação do centro comercial, ou seja, eles concordam que seja feita essa ampliação lá, e todos nós concordamos que da forma como as coisas estão, não podem ficar. Então, é desejo deles também. Agora, o projeto só era um norteador, era uma oportunidade de se fazer uma discussão, se era aquilo tudo que a gente queria, se era metade daquilo, ou se era menos do que aquilo que foi apresentado. Perdemos aquela oportunidade, vamos buscar outro caminho. Agora, eu não participo de nenhum diálogo se o governo não envolver os vereadores nesse diálogo. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a todos.